Boa noite, galera. Estou aqui mais uma vez, conforme eu havia prometido. Eu vou explicar melhor sobre as regras do RPG Dungeon Evolution que eu criei. Eu cheguei a postar lá na página do Real RPG e tomei essa iniciativa. Às vezes o cara não gosta muito de ler, tá com alguma preguiça, porque é um RPG novo, não é muito conhecido e tal. Aí, beleza, eu decidi fazer um vídeo explicando, resumindo, claro, a respeito da regra do Dungeon Evolution. Então, só para começar, vamos pelo menos saber o que é o Dungeon Evolution. Eu já disse isso antes em postagem, tá lá na página inicial do site. O Dungeon Evolution, cara, é um RPG na qual ele visa ser muito semelhante aos jogos eletrônicos. Exemplos, como está escrito lá, clássicos como Final Fantasy, Breath of Fire 3 de PS1 que eu jogava, o próprio Diablo também, uma grande fonte de inspiração para este RPG. A ideia aqui é que tudo que você conquista, no caso o seu personagem vai conquistar nas aventuras, para equipamento dele mesmo, vai vir de forma aleatória. O mestre ele não vai controlar o que ele vai dar para o jogador. Tipo, o mestre não define isso. Isso aí ninguém sabe. O cara pode ter sorte, conseguir uma coisa super poderosa, ou não. Ou demorar muito tempo para penar para conseguir alguma coisa boa, entende? Outra questão também é relacionada aos pontos de experiência. Tipo, tem o ponto de experiência por interpretação, participação de aventura e tal. Entretanto, aqui, de acordo com o nível do seu inimigo, você tem um determinado XP pré-estabelecido para receber. Entende? Além disso, quando a diferença de nível é muito grande, é um pouco maior, tem um cálculo que é possível fazer dentro do próprio site que dá para o jogador saber o quanto XP que ele vai receber. Mas, resumindo, a ideia principal do Dungeon Evolution, o que é o Dungeon Evolution? É criar um jogo de RPG baseado, sendo muito fiel aos jogos de RPG eletrônico da atualidade por aí. Vamos lá. Diferente, não tão diferente porque eu estou falando pensando em D&D, comparando com ele, porque foi o que eu joguei a maioria da minha vida. Mas assim, esse RPG é bem simples, ele busca simplicidade. Portanto, as habilidades básicas dele são apenas 4. As habilidades-chave, que é os pontos de vida, mana, dano e a defesa. Pontos de vida, qualquer jogador de RPG conhece. Capacidade de quanto você aguenta apanhar, né? Vamos dizer assim. A mana é a sua fonte de energia. Tanto os conjuradores quanto os combatentes, que vai vir mais adiante, que são as classes, somente 2 classes existem. Elas utilizam mana para utilizar suas habilidades especiais. No caso de combatentes, eu chamo de habilidades especiais. No caso de conjuradores, são as magias, feitiços e tal. Dano. O dano é a capacidade realmente do personagem causar um dano a um outro personagem, óbvio. Mas o que vai definir o dano é os equipamentos que o personagem usa, influenciam para aumentar o dano. As magias que um conjurador pode lançar, ele pode saber conjurar magias que aumentem a capacidade de dano. Ele pode conjurar uma magia específica de causar dano, que aumenta mais ainda a capacidade de dano dele. E assim vai. A defesa. Como todo RPG, beleza. Temos que ter esse atributo de uma forma ou de outra. Mas assim, neste RPG, a defesa vai ser um atributo que vai reduzir o dano recebido. Toda vez que você tomar dano de alguém, os seus pontos de defesa estão ali na reta, na frente, para poder diminuir esta quantidade de dano. Indo adiante, vamos falar agora sobre os conjuradores. Os conjuradores, como o próprio nome diz, é uma classe que visa conjurar magias. Porque no Dungeon Evolution não tem magia assim pré-estabelecida que o jogador tenha a receber. Ele simplesmente vai criar uma magia ao gosto dele, conforme as regras descritas no livro. O livro já pré-estabelece vários padrões relacionados a uma técnica, a uma magia que lança uma bola de fogo. Como eu vou saber o alcance disso? As regras estão definidas lá, entendeu? De acordo com o nível do personagem, vai ter uma quantidade de mana a ser gasta de acordo com o nível de poder da magia e por aí vai. Só lendo o livro com maiores detalhes para você ver
como que as coisas funcionam. Outra coisa que caracteriza os conjuradores é o seguinte: eles têm uma diversidade muito grande com relação aos combatentes. Os combatentes são muito mais, vamos dizer assim, não tem muita variedade a nível de habilidades, entende? É mais combate físico mesmo. Já os conjuradores não. Eles podem ter inúmeras artimanhas que podem lhe permitir sair de certas situações difíceis. No Dungeon Evolution também, os personagens já começam com atributos pré-estabelecidos. No caso do Conjurador, começa com 10 pontos de vida, 1 de dano, 10 de mana e 5 de defesa. Vamos para a próxima classe. Os combatentes, eles são baseados em causar dano físico, como está descrito aqui. Também tem habilidades especiais, mas suas habilidades especiais normalmente são voltadas para dano físico. Pode aumentar a característica, influenciar, coisas desse tipo. Eles também têm suas habilidades base, para começar, 20 pontos de vida, 10 de defesa, 4 de dano e 5 de mana. Combatente, como eu disse antes, também possui mana, só que a mana dele é voltada para utilizar suas habilidades especiais. Continuando. Essa parte dos elementos é uma regra que está restringida apenas aos conjuradores, porque existem vários tipos de efeitos que um conjurador pode aplicar à sua magia, mas os efeitos estão interligados aos elementos. Por exemplo, um efeito que produz dano direto contra uma pessoa, contra um personagem no caso, está relacionado ao elemento do fogo. Então, se o cara não tem elemento do fogo, ele não pode ter alguma magia que cause dano direto, entende? Outra questão, a água está relacionada à cura, tanto a água quanto a luz. Então, se o cara não é do elemento água nem de luz, ele não, já não vai conseguir se curar, entende? Então, tem essas variações. O cara não vai conseguir ter de tudo, entendeu? Ele vai conseguir ter uma coisa ou outra, e assim vai variando. Mas, à medida que ele passa de nível, ele pode ir adquirindo mais de um elemento. Então, quando ele chegar a um nível, sei lá das tantas, bem alto, ele vai ter uma quantidade de elemento grande e vai poder manipular diversos tipos de magias. Voltando a lembrar, essa regra está restringida somente aos conjuradores. Os combatentes não seguem a regra de elementos. Se seguem somente simbolicamente, mas para definir o que ele pode ter não, isso não vale. Os pontos de habilidades, na medida que o personagem vai passando de nível, ele pode rolar 5d6. E esses pontos que ele adquiriu nos dados, ele vai poder investir nas habilidades dele. Com relação às habilidades, não há regra que vai dizer, tipo, se você investiu no ponto de vida, no próximo nível não pode investir na última habilidade investida. Não. Você investe aonde você quiser. Se todos os seus níveis você quiser investir somente nos pontos de vida, você vai ser o cara dos pontos de vida. Se você quiser ser balanceado, você vai dividir nas habilidades. Se você for um conjurador e julgar que a mana é o principal de tudo, só investe na mana. E assim vai. Lembrando que esses 5d6, esses pontos, além das 4 habilidades chaves, eles podem ser investidos em outras características também. Que vou deixar para quem tiver curioso aí, dar uma olhada lá no livro. Mas não é tantas outras habilidades não, gente. É só perícias e, se eu não me engano, tem outras coisas a mais, mas são poucas. Vou finalizar o vídeo por aqui, para não ficar muito extenso, mas como último slide eu deixo aqui o próximo assunto que eu vou falar, porque eu pretendo dar continuidade a esses vídeos aqui. Próximo assunto vai ser relacionado às magias e habilidades, ou seja, eu vou tentar puxar, cara, as principais características de habilidades e de magias e trazer aqui para explicar para vocês, entende? E é isso aí. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Espero que tenha clareado para quem não entende sobre o RPG Dungeon Evolution. E o objetivo é esse: apenas passar mais informação a respeito deste RPG que eu criei e está disponível aí para galera jogar. Beleza, galera? É isso que eu tenho